Porque eu não sei se vocês viram, espero que não, mas 3 falas minhas circularam entre a extrema-direita. Eu reclamando de aluguéis, eu falando que o Estado não é financiado por impostos, e eu falando, entre aspas, segundo eles, a Coreia do Norte deu certo. Frase que nunca saiu da minha boca, tá? Porque nós marxistas não trabalhamos com a categoria de dar certo ou dar errado. A gente não trabalha com isso. Então a gente vai falar um pouco da Coreia Popular agora. O plano dos Estados Unidos para gerar contra-informação na Coreia do Norte. Julian Rial na Deutsche Welle. Sente o nível. Usando rádio e, entre aspas, ferramentas de liberdade na internet. Washington quer investir milhões de dólares em projeto para burlar censura norte-coreana e levar povo do país a questionar regime repressivo do ditador Kim Jong-un. Eu quero que vocês parem um tempo para meditar sobre as palavras que estão nesse texto. Olha o nível de ímpeto golpista dos caras. E uma coisa curiosa que eu tava conversando com a Bebel ontem. Existe um país tão fechado quanto a Coreia, que é o Turcomenistão. Mas por que a gente não vê a aba Turcomenistão no G1? Porque o Turcomenistão não é socialista. Simples assim. Então vocês não vão ver plano dos Estados Unidos para gerar contra-informação no Turcomenistão, para que as pessoas questionem o regime. Então assim, para as pessoas que têm 2 neurônios funcionais, a mensagem aqui tá muito clara. Os Estados Unidos investirão 50 milhões de dólares nos próximos 5 anos para levar a clandestinidade à Coreia do Norte. É pouquíssimo, gente. É muito pouco. Para uma investida... Nossa, se vocês forem ver os valores que foram investidos em fomentar golpe no Vietnã, fomentar golpe na América Latina, isso aqui é irrisório. Informações sobre o mundo exterior. Gente, a Coreia tem informações sobre o mundo exterior. Tá bom? A Coreia tem informações sobre o mundo exterior. O Lucas Rubio, quando ele viajou pra lá, ele falou que ele foi olhar na biblioteca os filmes que tinham. Tinha Titanic. Ele falou que ele foi numa creche lá na Coreia e tinha um desenho da Cinderela na parede. A Coreia não é tão fechada quanto se pinta, tá? Eles têm informação sobre o mundo exterior. E tem bastante. O que eles não têm é um sistema interno que permite a contra-propaganda dentro. Se é que a gente pode chamar de contra-propaganda, né? Mas que permite o golpismo. Como parte de um pacote anual mais amplo de gastos com defesa, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou a Lei de Vigilância e Censura Norte-Coreana Otto Warmbier no final de dezembro. Olha que incrível. Isso aqui é um baita de um exemplo de como os democratas são mais aves de rapina imperialistas do que os republicanos. Parte de um pacote anual mais amplo de gastos com defesa. O Joe Biden é democrata. Do Partido Democrata. Não tô dizendo que ele é um democrata, tá? Defesa, né? Os Estados Unidos estão se defendendo da Coreia. Porque a Coreia é uma grande ameaça. Como parte de um pacote anual mais amplo de gastos com a defesa, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou no final de dezembro a chamada Lei Otto Warmbier. A regra se destina a combater a censura e vigilância generalizada de Pyongyang contra os seus cidadãos. Nossa, que benevolência, né? E leva o nome do estudante americano preso em Pyongyang em 2016 sob acusação de subversão e condenado a 15 anos de prisão por roubar um cartaz. Libertado em junho de 2017 em estado vegetativo, Warmbier, de 22 anos, morreu 6 dias depois de um hospital em Ohio, nos Estados Unidos. Caso vocês estejam querendo saber mais sobre essa história, o Lucas Rubio falou sobre isso no A Deriva. Eu não estudei o caso, então não faço a menor ideia. Assistam lá o A Deriva com o Lucas Rubio inteiro, eu recomendo. Ele fala sobre esse caso em mais detalhes porque ele leu sobre, tá? E assim, é cheio de meias verdades isso aqui. Ele roubou um cartaz e foi preso por isso? Sim. Sim, isso é verdade. Agora, ele voltou em estado vegetativo porque bateram nele não sei o que. Isso aí não é verdade, tá? Não é verdade. Mas sim, a história desse cara é muito suspeita, mas tem o fato aqui. Ele roubou um cartaz e foi preso, isso é fato. E tipo, não roube... É uma coisa que a gente pode dizer, não roube as coisas. De acordo com a lei, os fundos serão canalizados para a Agência dos Estados Unidos para a Mídia Global, que atua efetivamente como uma organização promocional para o governo dos Estados Unidos, transmitindo e disseminando informações em todo o mundo. Transmitindo e disseminando propaganda em todo o mundo. É interessante para mim como os Estados Unidos agora parecem estar mais dispostos a operar na zona cinza, explorada por outros países já há algum tempo, com a guerra de informação agora sendo apenas uma das medidas coercitivas aplicadas, enquanto ainda permanece abaixo dos limiares que desencadeariam um conflito convencional, disse a Deutsche Welle Dan Pinkson.
professor de Relações Internacionais no campus de Seul da Troy University. Estados Unidos esperam que norte-coreanos façam mais perguntas. Washington está tentando tirar o atraso em relação à Rússia, que tem sido particularmente eficaz em plantar propaganda para promover seus próprios objetivos geopolíticos. O programa dos Estados Unidos se concentrará em programação de rádio adicional na Coreia do Norte, assim como no desenvolvimento de ferramentas de liberdade na internet, que são projetadas para ajudar os usuários a contornar as limitações impostas ao acesso gratuito ao mundo digital pelo governo norte-coreano. O rádio deve ser relativamente fácil, mas o acesso à internet será um desafio maior. Não tem acesso à internet na Coreia, tá? Só em certos lugares. Abordagens mais sofisticadas podem não ser notadas por Pyongyang a princípio, mas podem rapidamente ter um efeito insidioso na sua própria propaganda. Idealmente, um ataque bem-sucedido usando informações será negligenciado por algum tempo e, portanto, será mais sutil e terá o objetivo de longo prazo de desestabilizar e levar o povo da Coreia do Norte a fazer mais perguntas. Gente, o povo norte-coreano reclama do governo o tempo todo, tá? Novamente, o Lucas Rubio foi pra lá e ele relatou isso. Eles fazem reclamações e sugestões pro Estado o tempo todo. O que não é permitido na Coreia é propaganda imperialista. Isso não é permitido. E lá não tem internet justamente para cercear a propaganda imperialista. Vocês sabem o impacto que redes sociais, por exemplo, e ferramentas de busca como o Google têm em um país. É isso, não é nada muito complexo. E isso aqui tem um subtom bastante racista e orientalista também. Porque me digam se vocês não estão lendo isso como o homenzinho coreano, ele é submisso ao grande líder e ele está cego pela ideologia e não faz nenhuma pergunta porque ele não tem raciocínio, ele é um súdito. Me digam se vocês não estão lendo isso. E a gente já viu esse discurso naquela revista Oeste, falando: nós somos a favor da liberdade, diferente de sociedades do Oriente, que são sociedades prontas e despóticas. Isso é orientalismo, isso é extremamente racista. O coreano, ele só aceita o regime, porque a palavra regime só se aplica a isso, né? Esses países não têm governo, eles têm regime. Segundo essas pessoas. A palavra é ideologia também. Mesmo assim, não é um pouco de exagero cortar total acesso à internet? Não. Não, de jeito nenhum. Sabe por que não é exagero? Porque a Coreia está em guerra ainda. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, gente. A Coreia ainda está em guerra. A Coreia é um país em guerra. Por isso que quando você vai pra lá como turista, você precisa ter guia. Porque a Coreia é um país em guerra. Eles têm intranet, exato. Eles têm intranet, eles conseguem se comunicar entre eles dentro do país. E eles têm tecnologia própria dessa intranet. Porque tem muito investimento em tecnologia lá. Não é por falta de tecnologia também, não. Não é só por falta de tecnologia, é por questão de controlar a propaganda no interior mesmo. Claro que não é a prioridade deles, né? Não tem smartphone nem nada? Claro que tem. Tem sim. Todo mundo tem celular lá. A Coreia tem apoio da China? Tem. É um apoio bastante estratégico, mas tem. E a gente viu isso em Cuba, gente. Quando Cuba começou a abrir mais a internet, começou a surgir focos de revolução colorida lá, que eram organizados pela internet, com estratégia de propaganda interior no Twitter, principalmente no Facebook e tal. O risco é real. Sim, eu recomendo a KFA. Recomendo muito a KFA. Eu concordo com o Thales. Pra mim, em Cuba, deviam fechar o Facebook e o Twitter imediatamente. Eu acho isso um equívoco. Eu acho deixar a rede social imperialista num país contra-hegemônico como Cuba é um perigo gigantesco. Não tô dizendo que não tem que ter internet lá. Porque a China, por exemplo, a China tem internet, mas controla muito severamente as redes sociais. Então lá eles têm tudo interno, eles usam o WeChat pra tudo. Eles não têm... Não é que você não consegue acessar, você consegue acessar. Tanto que o Felipe Durante, ele mora na China e ele tem canal do YouTube. E ele usa VPN e o Estado sabe que ele usa VPN, tá? O Estado não, o governo. O governo sabe que ele usa VPN, não tem nada contra, mas a questão é não tornar essas redes sociais do Google, da Meta, etc., hegemônicas. Eles usam, por exemplo, o WeChat pra tudo e eles usam pra vídeo o Youku. E eles têm plataforma de streaming também, eles têm coisas internas lá. É Youku o nome, sim. Vocês conseguem acessar, e se vocês escreverem Youku com K, vocês conseguem acessar tudo em chinês. Mas dá pra ver os vídeos que eles postam lá. Eles têm um Reddit também, né? Mas é assim que a China controla. A Coreia fechou totalmente, deixou só a intranet. Tem alguns lugares, se não me engano, em universidade você pode acessar a internet, em alguns lugares. E Cuba tem também. É uma internet bem ruim. Tem umas por satélite, tem umas que são os cabos que vão até a Venezuela. Desde o governo Hugo Chávez. Mas lá eu acho um baita de um equívoco permitir as redes sociais do centro do capitalismo. E a gente já viu as consequências disso. Não, tem um Reddit entre aspas. É que, pra quem só tá ouvindo, né? Eu fiz aspas. Tem uma rede social parecida com o Reddit lá. Mas dá pra você entrar lá e usar VPN tranquilo, gente.
E o governo sabe que você tá usando VPN, ele não liga, tá? Ele não se importa mesmo. O próprio Felipe Durante, ele faz vídeo no YouTube com VPN, e aí às vezes o governo manda umas mensagens pra ele falando assim: "E aí, Felipe, belo vídeo". E ele critica o governo pra caramba lá. Por que eles liberam VPN? Eles não ligam, eles só não querem que essas redes sejam hegemônicas. Tem vídeo dos uigures, aí o Felipe falou que tem alguns temas que eles cortam. Então tem 3 ou 4 temas que ele falou lá que eles pedem pra tirar. Então é você afirmar que tem violação de direitos humanos em Xinjiang. Ele falou que eles... Depende muito do jeito que você fala, eles pedem pra tirar. Você falar do massacre da Praça da Paz Celestial, eles pedem pra tirar também. Se você manda foto do evento da Praça da Paz Celestial, a foto não chega. Ela é interceptada. Esses 2 temas eu lembro que ele falou que não... Eles cerceiam com bastante rigor, assim. Tem mais um que ele falou. Enfim, ele fala sobre isso nos vídeos. Então fica a critério de vocês, vocês acham isso certo ou errado, mas é o que acontece, e o Felipe fala sobre isso abertamente, e o governo sabe e não se importa também.